Todos somos vítimas em algum momento, mas alguns decidem se tornar vitimistas. Vitimismo é uma mentalidade. Toda mentalidade é construída a partir de uma cultura. Você cultiva. Ninguém se torna vitimista da noite para o dia, mas você começa a aceitar a ideia de que tudo é pior para você, tudo é mais difícil para você, nunca facilitam para você, e aí você começa a aceitar essa ideia a respeito da tua história, e você começa a aceitar uma pouca frutificação, você nunca romper, porque não é porque você não está fazendo o que deveria fazer, é porque para você é mais difícil. Isso é uma mentalidade. A mentalidade é construída a partir de cultivo. Mas quando a gente olha para os heróis da fé, a galeria dos heróis da fé, Hebreus 11, tantos homens de Deus que a gente vê vivendo milagres e estabelecendo uma história extraordinária no Novo Testamento, todos eles desenvolveram a arte de estabelecer uma história com Deus apesar de. Davi reinou apesar de Saul. Se dependesse de Saul, Davi jamais chegaria no trono. Se dependesse do seu pai, Davi jamais chegaria no trono. Se dependesse daquele gigante, Davi jamais chegaria no trono. Se dependesse daquela ursa, Davi jamais chegaria no trono. Se dependesse daquele leão, Davi jamais chegaria no trono. Se dependesse da sua estatura, Davi jamais chegaria no trono. Se dependesse de qualquer fator externo, Davi jamais chegaria no trono. Mas quando depende de Deus, se você se posicionar, apesar de tudo que se levante ao teu redor, vai acontecer. A gente olha para a história de José. José governou apesar dos seus irmãos. José governou apesar do poço que ele foi lançado. José governou apesar da mulher de Potifar. José governou apesar da cadeia. José governou apesar do copeiro e do padeiro do rei não se lembrarem dele. José governou apesar das circunstâncias, apesar da sua geografia, do seu momento, da sua incapacidade. Mas havia em José um sonho que o próprio Deus estabeleceu. Então, se você crer e não duvidar, apesar de tudo que se levante ao teu redor, vai acontecer. A gente olha para a história de Jesus. Jesus, ele é vitorioso, glorioso, ele triunfou apesar de ser perseguido, injustiçado, apesar de até os seus irmãos, pessoas próximas, não acreditarem que ele era quem dizia ser, apesar do Império Romano, apesar dos religiosos, da religião, apesar da cruz e da morte, ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele volta com as suas chagas, ele mostra as suas marcas, mas apesar de ainda ter cicatrizes, o seu corpo era ressurreto. Ele voltou da morte para contar a história. Irmão, o que Deus está nos ensinando através da história da igreja é que apesar de tudo que se levanta ao seu redor, se você crer e não duvidar, vai acontecer. Levante suas mãos, deixa eu profetizar sobre você a palavra. Salmos 18:16 diz: das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas e livrou-me do meu inimigo poderoso e dos meus adversários fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação e livrou-me, porque Ele me quer bem. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Efésios 6:10 diz: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Efésios 6:10 diz: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus. Para que? Aqui entra uma condicional. Os vitimistas vão dizer: eu desisti porque os meus inimigos eram fortes demais. Mas a palavra está dizendo: talvez você desistiu porque não estava vestido como deveria. O vitimista vai dizer: eu parei porque Deus se esqueceu de mim. Mas a palavra vai dizer: mesmo uma mãe que amamenta o seu filho venha se esquecer dele, eu jamais me esquecerei de você, diz o Senhor.